Olá, pessoal. Quero hoje meditar com vocês pouquinho a respeito de fé. Quero ler primeiro o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, em que a palavra de Deus diz assim: O justo viverá da fé, ou pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém. Pois bem, meus irmãos, poucos se falam de fé, poucos se comentam sobre fé nas redes sociais. Enfim, estou falando de uma fé sobrenatural. Porque a palavra fé, as pessoas usam aí, é comum falar, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Eu não vou falar dessa fé. A fé que eu me refiro é a fé sobrenatural, a fé genuína. E quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, é um viver da fé em qualquer situação. Ele vive por fé, não é só naquela questão que alguns ensinadores falam a respeito de vida financeira. Também, mas isso não é o tudo. Viver da fé, viver pela fé, é estar cada dia mais presente em Deus. Porque se ele recuar, não viver pela fé, o prazer de Deus não está nele. Observamos que o homem cristão, a mulher cristã, o povo de Deus, ele vive pela fé. Tudo o que ele vive é pela fé. Tudo o que nós fazemos para o reino de Deus é pela fé. Porque nós temos a absoluta certeza que um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Que a nossa maior recompensa é os céus. Isso é viver pela fé. A Bíblia diz que lá em Hebreus 11, capítulo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Primeiro, fundamento, podemos usar aqui alicerce. A fé é o firme fundamento, fundada na palavra de Deus. E a certeza daquilo que você não pode ver. Todos nós esperamos alguma coisa. Esperamos ser mais felizes, esperamos ter a nossa casa própria, esperamos trocar o nosso carro novo, ou trocar o nosso carro por um carro novo. Esperamos ser felizes no casamento, esperamos que o mundo fique cada dia melhor. Essa fé nós temos, nós esperamos. Esperamos que todos nós devemos ter esperança. Que fé é essa? Todos nós temos também essa fé. Mas a fé, queridos, não é uma esperança. Fé não é esperança. Esperança é algo que você está esperando receber, mas que pode ou não receber. Você tem esperança que vai alcançar algo, mas não tem certeza. Pode acontecer, pode não acontecer. Isto é esperança. A fé é a certeza daquilo que você espera. Ou seja, se você tem a fé em Cristo, a fé genuína, aí você tem a certeza que você vai alcançar aquilo que você almeja. Vamos dar um exemplo de esperar e saber que vai alcançar para os cristãos. Aquele que vive esta fé, aquele que vive na presença de Deus, ele tem a certeza absoluta que um dia ele vai herdar a vida eterna. Porque a fé dele está em Deus. Ele não viu o céu ainda.
Ele não viu como é a coroa de vida, ou a coroa de vida eterna. Ele não sabe como é o paraíso. Ele não sabe como é o terceiro céu, o lugar da morada do Deus vivo, aonde fica o paraíso. Depois que ele foi tirado dessa terra e levado cativo e ficou no terceiro céu, ninguém sabe. Você não sabe como é realmente a face de Deus, mas você sabe que você vai conhecê-lo. Você tem certeza. Isto é a fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que você não vê. Você não viu nada disso, mas você tem fé que você vai ver, que um dia você vai estar lá. Isso é fé, a fé sobrenatural. Depois vou estar dando alguns testemunhos, alguns exemplos de fé. Primeiro, que eu disse para vocês, fé não é esperança. Esperança é aquilo que você pode ou não pode alcançar. Quem espera por algo vive consciente de que aquilo pode ou não acontecer. Para esta fé, a condição não existe. Para a fé, essa condição, ela não existe. Na fé, aquilo que você espera é coisa certa. Porque é fé sobrenatural. Essa é a fé verdadeira. A fé no Cristo vivo. Esta é a fé que você sabe que vai mudar a tua vida. Seja hoje, seja amanhã, ou seja lá no futuro mais distante, mas vai mudar a tua vida. Isso é fé. Alguns, quando vão fazer um jogo de sorte, dizem que irão fazer uma fezinha. A fé não pode ser um jogo, pois um jogo você pode ganhar ou perder. Mas na fé não existe dúvida. Não se aplica a isso. A esperança torna-se fé quando ela passa de uma possibilidade para uma certeza. Aí é fé. Só assim a esperança passa a ser fé. Quando ela passa de uma possibilidade para uma certeza. Aí sim é fé. Pois bem, quero levar vocês a uma mensagem de exortação e encorajamento a uma maior interação e crescimento na fé. É evidente que não estamos referindo à fé popular. Só de saber a existência de Deus, isso não é fé. Todos aí sabem que Deus existe, com exceção dos ateus, todos sabem, até os ateus que são à toa e sabem que Deus existe. Isso é uma fé popular. Então, só de saber da existência de Deus e do seu amado Filho Jesus Cristo, o qual ele, Deus, gerou na sua plenitude, isso todos sabem, mas não produz fruto. Porque a fé que o mundo conhece, ela é lembrada somente na hora do desespero. É apercebida apenas pelos gritos de socorro no momento de angústia de muitas pessoas. Naquele momento ele diz que tem fé, porque ele implora por Deus por socorro. Isso não é fé. Isso é uma fé falsa. É só na hora que ele precisa, que ele necessita, ele se desespera, ele clama, ele pede naquela ocasião, ele até reverencia a Deus. Mas é falso. Não é uma fé verdadeira. Nada mais pode ser feito, porque uma fé confessada por força de expressão é uma fé vazia. Não é uma fé verdadeira. Não tem consistência. Não há inspiração divina no seu conteúdo. A fé, ela precisa ser verdadeira. Mas quero lembrar a vocês que a fé viva, ela é nascida no coração de Deus e ela pode curar, pode libertar e ainda nos dá certeza de salvação e vida eterna. Essa é a fé nascida no coração de Deus. Aquela fé que arde no coração
quando falamos do infinito amor do Senhor Jesus Cristo, porque a fé é um dom celestial. Não é isso aí que as pessoas desesperadas gritam. Isso não é fé. Isso é engano. Isso é só um hábito. A fé celestial é produzido por um trabalho íntimo. A fé, ela é produzida por um trabalho produzido intimamente com o Espírito Santo de Deus na nossa alma. Essa é a fé. Produzida pelo trabalho íntimo do Espírito Santo de Deus na nossa alma. Isso é fé. Vou apresentar a vocês uma fé semelhante à do centurião. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 10, fala da fé de um homem que era uma fé genuína, uma fé tremenda. Aquilo é fé. O centurião de Cafarnaum, quando esse suplicava a Jesus pelo seu servo que estava doente, e Cristo propôs ir à sua casa, conforme Mateus capítulo 8, versículo 10, ele recusou. E recusou dizendo o quê? Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas nos diz somente uma palavra, ou melhor, me diz somente uma palavra, e o meu criado será curado. Ele será livre da doença. Aquele centurião não fazia parte da linhagem dos hebreus, não era um israelita, mas tamanha era a sua fé. Porque até mesmo Jesus Cristo ficou surpreso ao ouvir aquele homem falar da fé, da convicção dele que ele tinha que aquele ser que estava do lado dele ali ou na frente dele, Jesus Cristo, aquele era o Filho de Deus. E aquilo maravilhou Jesus. Falou, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Quer dizer, isso é fé verdadeira. Ele não viu nada acontecer. O servo dele estava lá doente, estava acamado, mas ele disse, Jesus, o senhor não precisa ir não. O senhor não precisa ir lá. Eu não sou digno que o senhor entre no meu teto. Mas o senhor só fala uma palavra, o meu servo será curado. Esta é a verdadeira fé, a confiança em Deus. Quando você busca algo de Deus, você tem que confiar. Você tem que ter a plena certeza que Jesus, ele vai mudar a tua vida. Você tem que ter certeza, na hora das tuas lutas, das tuas dificuldades, seja ela espiritual, quando você está lá quase caindo, quase morrendo espiritualmente, você tem que se levantar pela fé, você tem que confiar, o Senhor vai me renovar, o Senhor vai me renovar as forças, se é a doença, o Senhor vai me curar, se é uma doença espiritual, você está fraco, você está indo para o abismo, você vai pedir socorro, mas confiante, Senhor, eu não me vejo aqui, eu me vejo lá na tua casa, eu vejo o Senhor, me vejo diante de ti, me vejo adorando o Senhor. Então você vai clamar com a fé, com a convicção, tendo a certeza absoluta, mas não de boca. Senhor, eu sou ciente que o Senhor é Deus, que o Senhor pode me tirar dessa situação desagradável. E Deus vai te tirar. Quantas pessoas aí estão morrendo na fé? Não tem força. Você que diz que não tem força, você que diz que está arrasado, você que diz que é fraco. Meu irmão, minha irmã, me perdoa a forma de falar às vezes, mas toma atento. Para de ser covarde. Lembra que você tem um Deus que ele te levanta a qualquer momento, é só você crer, é só você ter fé, usar a tua fé, entender que Deus pode, que Deus muda essa situação. Nenhum homem é vencido se ele tiver a fé genuína no Senhor, se ele não esquecer do Senhor,
se ele não deixar esta fé de lado. Agora, se ele deixar a fé de lado, quando nós deixamos a fé de lado, nós caímos, nós vamos para o precipício. E para sair de lá, meu irmão, minha irmã, é super difícil. Eu digo para você porque eu entrei num precipício. Eu entrei nesse lugar há 9 anos atrás. Porque por um momento eu joguei a minha fé fora. Por um momento eu deixei de usar a fé sobrenatural. Então nós precisamos viver esta fé. Aquele homem, aquele centurião que não era um homem da linhagem de Israel, mas era um homem que tinha fé. Ele era um oficial romano. Então não tinha nada a ver com o povo de Israel. Era um homem comandante das tropas romanas, mas era um homem de fé. Um homem que ouvia falar de Jesus, que cria verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. As pessoas não são alcançadas porque elas só têm esperança, mas não têm o Deus vivo. Elas não têm aquela confiança, não, isso vai acontecer. Você não está vendo, mas sabe que vai acontecer. Se eles não têm, nada disso vai acontecer. Eles vão morrer na esperança, mas não vão alcançar, não vão chegar a lugar nenhum. Mas quando você está firmado no Senhor, então você alcança. Há um exemplo aqui de um homem de uma fé tremenda. De um homem que tinha uma fé grandiosa. E essa fé fez com que ele vencesse até na morte. Por isso que eu digo que, meus queridos e queridas irmãs, a fé para nós é um alimento que nutre e fortalece o nosso espírito. Ela nos aproxima cada dia mais de Deus e faz com que nós tenhamos mais paz com Ele, porque isto é fé. E um homem que nos dá exemplo disso é Estevão. A fé de Estevão era tremenda. Estevão foi perseguido por pregar o evangelho. E quando Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo massacrado por pregar o evangelho de Cristo, ele não se abalou. Ele não negou a sua fé. Sabe, meu irmão, minha irmã, quantas vezes por qualquer probleminha você está negando a sua fé? Tem pessoas, eu escuto isso e eu estou trazendo aqui, claro, sem citar nomes, jovens, que estavam muito bem, solteiros, depois se envolve com uma pessoa que já tinha um casamento, que era divorciado, e na empolgação e tal, vai lá, se envolve e acaba casando com a pessoa, mesmo sendo errado, mas não ouve a voz de Deus. E daí essas pessoas, elas se revoltam contra Deus quando as coisas começam a dar errada, o financeiro dá errado, o espiritual começa a enfraquecer, vem os problemas, dificuldades, porque as pessoas pensam que casamento é só ir lá e assinar e acabou, está casada, vai continuar igual era solteiro. Não. Quando uma pessoa casa, tudo muda. A responsabilidade é outra. Você passa a ter uma família. Então as coisas vão mudar. Não vai ser como você era solteiro. Muda totalmente. Estou dando exemplos que eu escuto aí sobre alguns jovens que fazem isso e se revoltam contra Deus quando as coisas estão dando errado. Então, quer dizer, eles estão lançando o quê? A fé deles no lixo. Porque aquele que tem a verdadeira fé no Senhor, ele vai à luta. Primeiro, que ele não vai fazer o errado, ele vai fazer o certo. Segundo, que ele não vai se revoltar contra Deus. Então, Estevão ia se revoltar contra Deus porque ele estava ali
pregando o evangelho, estava sendo apedrejado, sendo morto. Ele sabia que ia morrer, mas ele se revoltou contra Deus? Não, porque a fé dele estava ligada no Deus vivo. Ele tinha a certeza absoluta que ele iria vencer. Sabe por quê? A nossa maior recompensa não é terrestre, é celestial. Estevão não se abalou. Ele continuou a falar da palavra de Deus. A fé de Estevão é uma fé exemplificada por esse servo grandioso do Senhor. Ele viu o céu aberto e viu o Salvador à destra do Pai. Sendo ele apedrejado, aproximando-se da morte, permaneceu fiel e viu a glória de Deus. Isso é exemplo de fé. Você aí que diz aí, ó, eu estou fraco na fé, estou morrendo na fé, está tão difícil, oh meu Deus. Vai se converter, meu irmão, minha irmã. Me perdoa, eu amo você. Você é muito importante para Deus, Deus te ama, mas se levanta, para de se acovardar, para de ser um medroso. Se levanta, você vai encontrar dificuldades? Claro que vai, mas o homem de Deus aqui, Estevão, estava morrendo. Ele estava sendo apedrejado, mas ele desistiu. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que não está preocupado com a sua vida na questão de reino, ele vai ganhar a vida. Se você acha que servir a Deus é mil maravilhas, não é não. O caminho é estreito, o caminho é difícil. É um caminho espinhoso, mas é um caminho para gente corajosa, para gente que realmente ama a Deus, que realmente se converte ao Senhor, que entrega a sua vida ao Deus vivo. A fé é para os escolhidos, para os determinados, para os corajosos. Quando Deus disse para Josué, levanta, esforça-te e anda, vai, porque eu sou contigo. Ó Josué, tenha fé em mim. Se você não tem, você não precisa nem sair para a guerra, que você não vai vencer. Eu te coloquei no lugar de Moisés, ser o sucessor dele, mas tenha fé. Se você tiver fé em mim, eu estarei contigo. Você não vai fraquejar em momento algum na tua fé, você vai estar firmado em mim. Se você tiver essa fé genuína em mim, eu não te desamparo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que às vezes se fala minha fé está fraquejando, está fraco, está difícil. Irmão, meu irmão, isso é conversa de quem precisa se aproximar mais de Deus e de ter experiência com Deus. Eu passei por muitas lutas já na minha vida. E não pense não que não estou com luta hoje. Vocês terem uma ideia, eu tenho uma pequena empresa de construção civil. Depois que começou a pandemia, parou tudo. Eu estou desempregado. Não tenho salário de igreja. Estou vivendo pela fé. Mas o justo, ele vive pela fé em todo sentido. Ele vive pela fé na questão financeira, ele vive pela fé neste mundo, sabendo para onde ele vai, mesmo que venha as dificuldades, mesmo que venha os ataques, as preocupações, os problemas. Ele sabe em quem tem crido, eu sei em quem eu tenho crido. Eu podia estar desesperado aqui, ó, não vou fazer vídeo, não vou pregar, não vou subir ao altar. Eu vou com muito prazer. Eu amo meu Deus, eu adoro o meu Deus todos os dias, eu glorifico ao meu Deus, eu agradeço o meu Deus por tudo. Se eu tiver ali, é só um arroz para me alimentar, eu vou agradecer a Ele, porque foi Ele que me deu. Se eu tiver que passar um dia sem nem um grão de arroz também, eu vou agradecer a Ele, porque a Bíblia diz em tudo dai graça. Isso quer dizer que eu sou um derrotado? Não. Isso quer dizer que eu sou um servo de Deus, que eu estou na dependência dele. E assim é na vida espiritual, gente. Vocês nunca me viram aqui pedindo em vídeo a oferta. Poderia até pedir como muitos fazem, mas com tanta
canalice que anda aí hoje, se eu for fazer isso, vou ser massacrado, mesmo que eu sou honesto, mesmo que eu faça as coisas com honestidade, não toco no que não é meu, mas se eu fosse fazer isso aí, ia ser terrível. Então eu prefiro não. O que eu quero é levar a palavra de Deus. Então Estevão, ele não desistiu de Deus. Ele sabia que ele ia morrer, ele estava sendo apedrejado, mas ele fez o quê? Ele falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou parafraseando agora, porque não diz isso no texto. Eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que eu sirvo é Deus, e eu estou vendo Ele, estou vendo a glória de Deus, estou vendo o Filho à direita do Pai. Então, ele pôde contemplar a glória de Deus mesmo antes de subir. Porque ele era um homem de fé. Então, fé, ela tem que ser verdadeira e genuína. Nunca deixe tua fé. A partir que você toma outra direção, você se apostata da fé. Você deixa de ter a fé no verdadeiro Deus. Mas a tua fé tem que estar firmada em Cristo. E quando Estevão, ao entregar o seu espírito a Deus, ele não pediu para Deus vingança, não. Ó, Senhor, mata todos esses que me apedrejaram. Não. Ele não disse isso. Mas quando ele fala com o Pai sobre os seus agressores, ele diz, Senhor, perdoa eles. Perdoa. Assim como Jesus Cristo também na cruz do Calvário diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles judeus, na ignorância, por falta de conhecimento, de não ter aceitado ao Senhor, eles mataram Estevão. Mas sabe o que aconteceu com Estevão? Ele tinha certeza para onde ele ia. Ele então foi para receber uma das maiores recompensas de um cristão, a coroa de vida eterna. Ele foi receber. Então, meu irmão, minha irmã, quero que você entenda que aflições, dificuldades, momentos de lutas, momentos que vem tanto vento contra a gente, tanta perseguição, ou tanta tentação para te derrubar sexualmente, para você se corromper financeiramente, tantas coisas para você errar. Mas fique firmado na palavra de Deus. Seja um exemplo como Estevão. Seja um exemplo de fé como o apóstolo Paulo, que mesmo sabendo das aflições que lhe esperava em Jerusalém, sabia que ele ia sofrer perseguição lá, ele não temeu, ele não recuou em nenhum momento, mas ele disse, eu vou em frente, porque Deus é comigo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não temas, vai em frente, use a tua fé, exerça a tua fé, não desanime desse Deus, não desista dele. Não há outro lugar, não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho, é o único que te leva ao Pai. É o único meio de salvação. E ele não é um Deus qualquer, é um Deus que ele te ama. Ele não ama o pecado que está em você, mas ele ama você. E ele quer que você mude. Ele quer transformar a sua vida, mas ele quer que você dê licença para ele entrar. Ele não invade. O diabo invade a tua vida, Deus não invade. Deus pede licença para entrar e remodelar a tua fé. Se levante para ser a diferença. Não adianta você observar a fé dos outros, dizer que fé é maravilhosa e você não ter. Uma certa feita, um homem, ele usava uma bicicleta que se usa em circo, e nos Estados Unidos, num cânion, esticou um grande cabo de aço e ele passava melhor, irmãos, não era uma bicicleta. Ele tinha um carrinho de mão, ele levava uma pessoa dentro, essa pessoa era um companheiro dele, ele levava a pessoa um carrinho de mão naquele fio de aço e passava todo aquele cânion, ia e voltava. Daí as pessoas falavam, poxa, esse homem tem muita fé.
E daí ele perguntou para eles, vocês todos aí, quem tem fé? Todos gritaram, nós temos fé. Então um de vocês entra aqui, por favor, no carrinho, eu vou levar vocês até o outro lado e trazer de volta. Quantos entraram? Nenhum. Então, eles tinham uma fé de boca, não uma fé verdadeira. Aquele que tem a verdadeira fé, ele vai em frente, porque ele sabe em quem tem crido. Ele crê no Deus do impossível. Ele crê num Deus que nunca desampara. Ele acredita naquilo que ele não vê. Ele está esperando algo de Deus, ele já está visualizando, porque ele sabe que vai receber, porque é fé. Ele está esperando aquele que não vê. Então, meus irmãos, temos que ser como Estevão, como Paulo, e levar essa fé. A nossa fé não precisa ser muito grande. É somente do tamanho de um grãozinho de mostarda, como diz lá em Mateus 17:20, e já é o suficiente para você fazer coisas maravilhosas. Paulo, quando ele estava sendo avisado que Jerusalém ele ia ser perseguido, ele não desistiu. Por quê? Ele não desistiu porque ele estava pronto. Estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer por esse evangelho, estou pronto. Eu creio no meu Deus, eu creio nele, então não temo nada. Quem crê em Deus nada teme. É isso, meu irmão, minha irmã, não temas, mas creia nesse Deus e viva esta palavra. Não deixe que ninguém tire a tua fé, que ninguém roube a tua coroa. Jesus te ama, eu te amo e quero que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Se levante aí desse lugar de tristeza, de derrota, de fracasso. Se levante renovado na fé, que Jesus quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer a diferença na tua vida. Você é muito importante para o Senhor. Você é uma pessoa que Ele te ama. Meu irmão, minha irmã, e você que não está ligado a nenhum ministério, Jesus te ama. Vem pela fé, que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai salvar você. Ele vai abrir o céu para você, assim como abriu para Estevão. Jesus te ama. Escute essas palavras. Não vou falar mais de fé aqui, que é muito assunto sobre a fé e o vídeo já está grande demais. Então, só quero dizer para você, assim como Estevão, ele foi, mesmo sabendo que estava morrendo, estava na ânsia da morte, e assim mesmo ele exaltou e glorificou o Senhor, porque ele era um homem de fé. Seja como Estevão, não desista da tua fé, não deixe que ninguém mate a tua fé, mas se levante como um guerreiro, como uma guerreira, para adorar e exaltar esse Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém.